Hola, buenas tardes. Este es más un Montessori Live de nuestros momentos Montessori. Mi nombre es Alessandra, Alessandra Mosquera. He dicho Alejandra porque en mi trabajo me llamo Alejandra, por eso se me escapó. Mi nombre es Alessandra y escribo el blog en nuestros momentos Montessori desde 2016 y estamos aquí en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y, y nada, y aquí estamos llevando la palabra de la doctora María Montessori a las familias con niños y con niñas de 6 a 12 años. Y hoy en nuestro tema es sobre los premios y castigos, que son los dos lados de una misma moneda, ¿no? ¿Cómo así? Los dos lados de una misma moneda. Vamos a esperar un poquito que solo hay dos personas conectadas, a ver si entra un poco más de gente. Aquí me está avisando o Instagram para esperar un poco. A ver si entra un poco más. Bueno, mientras esperamos que entre alguien más, vamos comentando, ¿no? Aquí en estos momentos Montessori, si tú entras en la parte de Instagram TV, vai encontrar os Montessori Live antigos e há um que é sobre os castigos, solamente sobre castigos. Que a lo mejor seria interessante que depois, quem não ha assistido, que lo assista para, porque va mais ou menos de la mano de este live que voy a hacer hoy, ¿no? Hoy nosotros vamos a hablar un poco, vamos a hablar menos de los castigos y vamos a hablar más sobre los premios. A ver, ya tenemos 3 personas, yo creo que ya, bueno, creo que la gente va entrando a medida que el tiempo pase. Entonces, hoy vamos a hablar más sobre los premios do que sobre los castigos, porque es un tema que nunca he hablado aquí y es un tema que é tão importante quanto o tema de los castigos. Não estamos sempre falando que não é bueno castigar os niños, que tem umas consequências muito nefastas, que ele desenvolve o sentimento de vingança, a rabia contra o adulto, e tudo isso é verdade, e tudo isso vocês vão encontrar neste vídeo que tenho mais antigo em Instagram TV. Pero os prêmios tampouco são tão inocentes como podem parecer. Muita gente diz, eu não castigo, pero sim, eu dou um prêmio a meu filho quando ele saca boas notas, ah, quando hace algo que eu lhe havia pedido que hiciera, não? E lo ha cumprido. E, e, bueno, isso tampouco está bem a ser, apesar que parece que sim, que é algo inocente, que é algo que funciona e que deixa o niño feliz, pero tampoco está bem a ser. ¿Por quê? Porque a verdade é que os prêmios, eles vão de mão dada com os castigos. Por isso é que se diz que são os dois lados de uma mesma moeda, não? As duas práticas, tanto a prática de castigar como a prática de premiar, não passam de manipulações que o adulto faz com o niño, não? Pode parecer uma coisa assim, um pouco forte de usar a palavra manipulação, pero es que es verdad. Así cuando nosotros decimos al niño, si tú sacas buenas notas, te voy a dar el juguete X que tú quieres ganar. Isso primeiro que é um suborno. Começa por aí. Quando tu le dice a alguém, te vou dar algo em cambio de que tu me hagas tal coisa, isso é um suborno. E segundo, mesmo que tu não atues como suborno, mesmo se tu porque como seria não atuar como suborno? Tu não tendrías que dizer nada ao niño e no momento que ele aparece com as notas buenas, entonces tú le ven y dices, estás sacando unas notas tan buenas, estoy tan contento por ti y te voy a comprar este cochecito que a ti te gusta, esta muñeca que a ti te gusta, te voy a comprar aquele chocolate que a ti te gusta. Existem várias formas de premiar os niños, não? E apesar de ser uma coisa que parece ser tão
inocente não lo é, porque isso também vai trazer algumas repercussões a los niños, quizás não tão negativas quanto os castigos, pero também traz consequências. Não, então, antes de fazer este direto, eu havia colocado algumas perguntas em stories aqui de Instagram e de Facebook, perguntando um pouco sobre a infância de vosotras, não? Perguntando se vossos padres lhes davam prêmios, como nos sentia a receber prêmios. A última vez que vi em Instagram, a maioria da gente dizia que não havia recebido prêmios de seus padres e que não lhe parecia bem dar prêmios a los niños. Não, pero em Facebook é curioso que teve um outro resultado. No Facebook havia gente que dizia que sim dava prêmios aos seus filhos, que não via nenhum problema nisso, e que sim havia recebido prêmios de seus padres quando eram pequenas. E a pergunta que diz assim, como te sentias quando tus padres te davam esses prêmios? Em Facebook, a gente ha dicho que se sentia ansiosa. Em Instagram, han dicho enganada, não? E essas são reações que às vezes ocorrem mesmo com os niños. Os niños se podem sentir enganados quando recebem um prêmio, porque, e nisso já vou ligar, ou eles também se podem sentir ansiosos, porque quando tu lhes das um prêmio, então podes pensar, que bem, isso é o que minha madre queria, o que meu padre queria, e em cima me ha dado isso, que guai. Pero a próxima vez, que vou ter que fazer para ganhar um prêmio, não? Te vas sentindo cada vez com um nível de exigência mais alto. E a vezes isso o que pode causar é um estresse. Para falar sobre os prêmios, nós temos que falar sobre o condutismo. Não? A mesma coisa que quando falamos do castigo, também temos que falar do condutismo, porque não deixa de ser algo que vino de ele, não? Do condutismo que surgiu nos anos 50, me parece, graças a um psicólogo americano que se chamava Skinner. Ele foi um grande defensor do condutismo, tanto que ele escreveu um livro, uma novela distópica que se chama Walden 2, que é sobre uma sociedade onde tudo se funciona de acordo com o condutismo, e eles conseguiram fazer uma sociedade melhor graças a isso. Não, a hora que está de moda as novelas distópicas por o tema do coronavírus e tudo isso, e está todo mundo dizendo que estamos vivendo 1984 e etc. Talvez também seja interessante ler esse livro, porque também é sobre uma sociedade distópica, não? Como seria uma sociedade onde o condutismo prevalecera em cima de tudo e as pessoas fossem selecionadas a partir disso. Não tem que ser algo muito forte, né? A ver, vamos saludar as pessoas que se han unido. Maribel González, não sei se sigues aí, pero buenas tardes. Paula Cruz, Jéssica Bravo, Lisa América, buenas tardes a todas vosotras. E bem, o que é o condutismo? A gente tem em mente que o condutismo é o adestramento dos animais, não? Tu lhe mandas a hacer algo e ele recebe uma comida, que também lo é, pero é algo muito mais além disso, na verdade. O condutismo é uma corrente da psicologia que está com muito mala prensa devido a los blogs, a los canais de YouTube, de Instagram, de Facebook, que estão sempre falando nos canais de criança, não? Especialmente, sempre dizem que o condutismo é malo, que o condutismo não deveria existir, que o condutismo isso, que o condutismo aquilo, estão sempre falando mal do condutismo. E a verdade é que o condutismo tampouco é malo. Assim, aí a hora a gente vai pensar assim, pero como assim, Alessandra? Não? O que me estás dizendo?
que é verdade. É que o condutismo ele vai muito além de dar uma galeta a um perro para que ele se sente. É algo muito além disso. E mesmo o que é o adestramento dos animais também vai muito mais além de dar uma galeta para que o perro se sente. Lo comento porque antes de ser madre, antes de descobrir que existia Montessori, que existia disciplina positiva, antes de descobrir a criança e etc e tal, bem antes de ser madre, quando comecei a viver em Espanha, meu marido me regalou um perro, que era o grande sonho de minha vida, porque meus padres nunca me haviam deixado ter perro, sempre foi uma frustração que tive de minha. E meu marido me regalou um perro, um labrador, quando levava mais ou menos um ano aqui em Espanha, porque me sentia muito sola, tive uma depressão porque não tinha amigas, não tinha com quem falar, não conseguia encontrar trabalho, estava todo dia em casa comendo e então meu marido teve a ideia de comprar-me um perro para ser-me companhia e para sacar-me de casa, não? Porque os perros, eles têm isso de bueno, eles te obrigam a sair de casa para poder passear com eles e tal. Este perrito, algumas pessoas que me seguem há muito tempo já sabem de que me refiro, é Pancho, que era um labrador amarillo, muito bonito, muito bueno, foi um perro muito especial. E, bueno, quando eu ganhei a Pancho, eu comprado livros sobre o labrador e me acordo que havia um livro que dizia que os labradores são de las raças mais inteligentes do mundo. Creio que entre as 10 raças mais inteligentes do mundo, o labrador está, se não me falha a memória, na terceira posição. E dizia que ter um labrador e não aproveitar seu potencial era o mesmo que ter um piano e nunca tocá-lo. E isso se quedou em minha cabeça e eu decidi que queria adestrar a meu perro. E eu decidi que ele ia ser agility. Pero a agility ele acabou não sendo nunca, porque logo descobrimos que ele tinha displasia de cadeira e não era compatível, porque a agility é como um deporte de alto impacto para os perros e está totalmente desaconselhado a um perro que tem displasia, porque tem que dar muitos saltos e tal. Então, eu não lhe preparei para ser agility, mas comecei a ler sobre adestramento, comecei a ler sobre comportamento canino, e me envolvi na freak do mundo da sinofilia. Tenho um montão de livros sobre perros, sobre reforço positivo, sobre freestyle, sobre um montão de coisas. Freestyle, para quem não sabe o que é ensinar o perro para bailar, não? É como seria bailar com tu perro, não? Não sei se vocês conhecem, se estão interessados, é só buscar depois em YouTube, freestyle, dog freestyle, e você vai encontrar alguns vídeos de isso. É muito bonito e é algo que sempre me ha gostado muito, porque para ser freestyle com o perro não é só necessário um grande adestramento, mas também é necessário um grande vínculo entre o humano e o animal. E quando tu empiezas a estudar sobre o adestramento canino, a parte que tu vais acabar aprendendo sobre condutismo, outra coisa que também acabas entendendo é que o adestramento não se baseia só em pedir que o perro se sente ou que te dê a pata e que tu lhe des uma galeta. Vai muito além disso, mas muito mais além. Não, o adestramento do perro é nada mais nada menos que uma relação entre o homem e o animal. E se a princípio nós podemos dar um prêmio para que ele te dê um determinado comportamento, a ideia é que chegue um momento em que o prêmio vai desaparecer. E tu não vais mais a dar nenhum prêmio para que ele te haga esse comportamento. Por quê? Porque vocês já vão estar tão ligados, tão amigos, tão pegados um ao outro, que ele vai oferecer o comportamento sem esperar o prêmio em câmbio. Isso é bom adestramento. Então, por isso que também às vezes a mim me incomoda quando a gente habla que dar um prêmio ao ninho é o mesmo que dar um prêmio a um perro. É que tampouco é bem assim a coisa, não? Isso é
dejar tudo de uma maneira muito superficial, seduzir demasiado. Então, o bueno que foi que quando eu tive essa experiência de aprender sobre adestramento, de aprender sobre condutismo, incluso naquela época eu dizia que se um dia tivesse um filho, eu ia aplicar o condutismo, porque eu era então uma apaixonada do condutismo. Leí o livro de Karen Pryor, para quem não sabe, é a grande bíblia de los adestradores, em que ela defende o condutismo, não só para os animais, como para as pessoas também. Então, pero logo quando eu fui madre, quando conheci a criança com apego, quando conheci la Montessori, disciplina positiva e tudo isso, então vi que o condutismo não era interessante para os ninhos. Não, que a educação de um ninho vai muito mais além da educação que damos a um perro, a um animal. E se te surpreende muito a história de Karen Pryor, que ela nos conta que ela foi trabalhar, creio que no zoológico de San Diego, e havia, não me acordo que animal era, se era uma zebra, não me acordo. Havia um animal que era muito, como se diz, não deixava que nadie se acercara, porque se ponia muito enfadado e tal. E o resultado é que os cuidadores não podiam cortar as unhas desse animal. Agora não me acordo que animal era. Mas me acordo que ele tinha esse problema, que não podia cortar as unhas e já ele estava criando heridas, já não estava podendo andar bem. Tinha que cortar as unhas já, mas ele não deixava que nadie se acercara a ele. E Karen Pryor conseguiu ganhar a confiança desse animal com o condutismo, para que ele acabara lhe dando a pata para cortar as unhas. Quando ela conta essa história, te surpreende tanto, te deixa assim, uau! Pero depois, anos mais tarde, quando eu he descoberto a história de los niños de la Casa de San Lorenzo, de Montessori, e descobri que os niños não queriam prêmios, que os niños desprezavam os prêmios, que havia um ninho que guardava os doces em um carrão de caça, porque para ele não eram nada. Quando tu conheces essa história, então tu dices, uau! É muito mais incrível que a história do animal que não se deixava cortar as unhas, não? E que é conquistado com o condutismo. Quando vemos que o ser humano, na verdade, vai muito mais além, não? Então, por que não é interessante dar os prêmios em Montessori? Não? Por que em Montessori sempre dissemos que não existem prêmios? Isso foi por a experiência de Maria Montessori. Porque quando ela tinha a Casa de São Lourenço, a princípios do siglo, ela abriu a Casa de São Lourenço em 1907, e foi a partir de lo que foi surgindo ali, do que foi passando ali, que se criou o método Montessori. Quando ela estava com a Casa de São Lourenço, a professora dava prêmios aos ninhos que se comportavam bem, que obedeciam, que cuidavam bem dos materiais, etc. A professora que estava ali, ele dava uma estrela dourada aos ninhos. Ela perguntou a Maria Montessori, pode dar uma estrela dourada para os ninhos que se comportem bem? E Maria Montessori pensou, bueno, por que não? Isso não vai ser nenhum dano. Ela falou, sim, dá-se-lo. Então, a professora lhes dava essas estrelas douradas. E ocorreu algo muito curioso, porque os ninhos desprezavam as estrelas. Eles corriam assim da estrela e diziam, o que é isso? Diziam, por que me estás dando isso? Que coisa... Não entendiam por quê, e lhes parecia ou até entendiam por quê, que eles estavam recebendo uma estrela porque se haviam comportado bem, porque havia sido um bom ninho, não? Mas eles se quedavam mirando a estrela e pensavam, sabes? E também Maria Montessori conta que um dia ela ligou à casa para observar e encontrou que um ninho estava castigado, mas ele estava com uma estrela dourada em el pecho,
E ela perguntou à professora: o que ha passado com esse ninho? Ele está com a estrela dourada, pero ele está castigado? Ele está como estava apartado de los demás, não? E aí a professora contou que sim, que ele havia castigado e que viram um ninho que tinha uma estrela, se acercou a esse ninho e lhe perguntou: ¿queres? No, com a estrela na mão, ele ha dicho: ¿queres? E el que estava castigado disse sim, e cogió a estrela, e puesto assim a estrela, el que tinha a estrela se foi a fazer seu trabalho normal, e el que estava castigado se quedou com a estrela, pero ele não estava feliz. E foi a partir de observar todos esses ninhos que Maria Montessori foi chegando à conclusão que os prêmios e os castigos não funcionavam, não eram buenos, não eram úteis no trabalho com o ninho, não? Que o que os ninhos queriam era seguir trabalhando, era seguir com os materiais. Eles não queriam uma estrela, eles não queriam um prêmio, eles não queriam nada, eles só queriam seguir trabalhando. E também ela conta que uma vez um ninho se quedou enfermo, ela foi a visitar esse ninho em casa e bueno, foi visitar o ninho estava em la cama, em sua habitação e tal, eles estiveram falando um ratito e chegou um momento que o ninho disse, espera, espera um pouco que te vou dar uma coisa. E ele abriu o cajón de la mesita que tinha ao lado da cama e dentro do cajón estavam todos os bombones que ele havia ganhado da professora, porque ele era um bom aluno. E a professora também lhe dava bombones como prêmio. E ali estavam todos os bombones que ele não havia comido. Ele havia guardado todos os bombones que ele havia ganhado e ofereceu a Maria Montessori, com que disse: bueno, vale, já que has venido aqui a minha casa, não? E é muito interessante essas histórias, porque aí nos damos conta sobre o que é a motivação extrínseca, que é algo que nos colégios Montessori se desenvolve muito. O que é a motivação extrínseca? É a motivação, não, perdão, a motivação intrínseca. A motivação intrínseca é a motivação que nós desenvolvemos dentro de nós, não? Que é o que ocorre no colégio Montessori. Os niños, eles querem trabalhar com o material, eles querem estar com outros niños, eles querem estar ali, porque todo o trabalho Montessori, ele te motiva a ti mesmo a seguir nele. Aquilo é tão guai, é tão divertido, é tão interessante, te envolve tanto que a única coisa que queres é seguir trabalhando. E o trabalho em si já te causa a satisfação a ti mesmo. Isso é a motivação intrínseca. A motivação extrínseca é a motivação que é ocasionada de fora para dentro, não? É dizer, é quando nós decimos, mira, se tu comes toda a comida, todas as lentejas, te vou a dar um helado de postre. Então, tu vais a comer as lentejas, não porque tu queres comer as lentejas, não porque te gustam as lentejas, não porque as lentejas têm hierro. Não, tu vais a comer as lentejas solamente porque queres ganhar o helado de postre. Não, essa é a motivação extrínseca. E por que a motivação extrínseca não é boa em comparação com a motivação intrínseca? Porque a motivação intrínseca é algo que surge dentro de nós. E é isso o que nos vai fazer evoluir mais, não? Quando o ninho está dentro do ambiente Montessori, que ele está entretenido com aquele trabalho, está concentrado. Não? Maria Montessori já dizia, o ninho concentrado é um ninho feliz. Ele está ali concentrado com aquele trabalho, ele já é feliz só fazendo aquilo, e ele vai aprender, e ele vai começar a ter mais perguntas, e vai aprender mais, e vai ajudar um companheiro, e vai criar um ambiente de comunidade, que isso o que vai fazer é aumentar a autoestima do ninho, a segurança em si mesmo, e etc. Com a motivação extrínseca, não. Na motivação extrínseca, tu vais estar sempre necessitando um prêmio mais grande, não? Existem várias histórias na internet que depois vocês podem buscar de experimentos psicológicos que fizeram com ninhos e com adultos também sobre a motivação extrínseca.
e que tiveram os mesmos resultados. Assim, eles pediam a um grupo de adultos para fazer uma determinada coisa, por exemplo, resolver um problema. Eles diziam, e haviam dois grupos, não? Para um grupo, eu disse, mira, se tu resolves esse problema, vamos a dar tantos euros de prêmio a vosotros. E a outro grupo só dizia, tens que resolver esse problema. E não lhes prometia dinheiro nenhum. E que passava que o grupo que não havia recebido a promessa de receber um prêmio acabava resolvendo o problema. Já o outro grupo não se esforçava muito para resolver o problema, apesar de saber que ia ganhar um prêmio em dinheiro. E isso parece algo incoerente, não? Parece que é algo que não é possível, porque se paramos para pensar nas empresas, muitas empresas fazem, elas dão um porcentagem de prêmio, às vezes para os vendedores, especialmente, quando as pessoas trabalham com ventas, se tem uma meta, e se tu consegues essa meta, vais a conseguir tantos por cento mais em tu sueldo, como prêmio por haver alcançado essa meta. Não, os vendedores, eles estão sempre trabalhando com esse jogo de motivação extrínseca. E pode ser que para algumas pessoas funcione, mas para muitas não funciona. Eu já he trabalhado também em empresas que haciam motivação extrínseca com nós outros, que diziam, mira, se vosotros contestáis o telefone em menos segundos em relação ao mês passado, pois vamos a dar um dia de descanso, vamos a dar um 10% de aumento. Eu já trabalhei em empresas que também faziam isso. E eu vou dizer uma coisa, muita gente não estava interessada no prêmio, porque dizia, eu prefiro trabalhar de uma maneira tranquila e não estar estressado do que ganhar mais dinheiro, do que ganhar um dia de folga, de librança, o que quero é trabalhar tranquilo, não? Então, isso tudo nós temos que parar para pensar, não? Que queremos de los niños? Queremos que de los niños, de los adolescentes, de quem seja. Queremos que eles trabalhem felizes, queremos que eles trabalhem por desejar trabalhar, por desejar aprender. O que nós queremos, então, é desenvolver a motivação intrínseca de los niños. Então, para isso, não podemos usar prêmios, porque o que os prêmios vão fazer vai ser ao revés. Os prêmios eles vão quitar o interesse do ninho. Chegará um momento que eles só vão querer sacar a nota buena para poder conseguir arregá-los. Só vão querer trabalhar se ganham algo em câmbio. E vai chegar aquele momento que o adolescente, tu lhe vai dizer, tens que fazer tu cama, e ele vai dizer, e que tu me das em câmbio? Não, porque desde pequeno nós lhe ensinamos que sempre lhe dávamos algo em câmbio quando haciam algo. Então, por isso que temos que romper com esta prática agora. Bueno, temos já algumas pessoas aqui. Olá, enfermeira de pediatria, Reconstruindo 7, Fernanda Castro, de Montessori Mama, Mi Rincón Educativo, buenas tardes. A ver se tenéis alguma pergunta. Bueno, mientras tanto, a gente vai pensando se tem alguma pergunta. Vamos seguir. E, por um outro lado, perdão, por outro lado, eu vou dizer que é impossível criar os ninhos sem nenhum prêmio. É impossível. Porque nós estamos sempre premiando os ninhos sem querer, de uma maneira inconsciente, pero estamos premiando. Quando nós damos uma sonrisa ao ninho, quando ele, não sei, quando está jogando e de repente faz algo que nos chama a atenção e nós lhes damos uma sonrisa, só com uma sonrisa, já o cérebro do ninho já entende isso como um prêmio. Isso é impossível, porque o cérebro humano, ele tem isso. Dar um prêmio não é só dar uma galeta, não é só dar uma chocolatina. Dar um prêmio, a vezes,
São essas reações que nós temos com nossos filhos, não? Sem querer, a vezes nós colocamos uma cara mais enfadada e isso para ele já vai ser interpretado como castigo. Ou então, se lhe damos uma sonrisa, isso também vai ser interpretado como prêmio. Então, o que vamos fazer? Vamos a controlar nossas emoções? Não. Isso é impossível de fazer. Não podemos controlar nossas emoções. O que nós podemos fazer é tentar evitar usar os prêmios de uma maneira consciente, não é isso que estou dizendo. Te vou a dar X se tu me haces Y, não? E que é suborno. Temos que cortar com isso. Incluso há texto também na internet que vocês podeis buscar depois em Google, que está muito fácil de encontrar, de Alf Kohn, em que ele explica sobre a motivação intrínseca e a motivação extrínseca, que está muito interessante, que vai também de mano com esse tema dos prêmios. Selva Rinati me está perguntando como romper esse círculo. A primeira coisa que temos que fazer é nos dar conta disso, que isso não é uma prática que vai causar buenos resultados em nossos filhos à la larga. E uma vez que já nos conscientizamos, pois cortar nesse momento. Não vamos mais dar prêmios, não vamos mais dar prêmios a nos ninhos. A partir de agora, pero não hace falta que tu lhes digas a tu filho assim, mira, não te vou mais a dar prêmios porque não são buenos. Não é isso. Tu sencillamente deixa de ser. Não? Então, se a niño vem e te diz, mira, eu he sacado 10 em matemática no colégio, tu diz, bem, pero não tens que dar um prêmio por isso. Não tens que dar-lhe 2 euros porque se sacou 10 em matemáticas. Não tens que dar-lhe cromos. Já que tu has conseguido, te vou dar cromos e tal. Não, tu lhe dizes, que bem, e como te sentes por haver sacado esse 10? Não? Que isso também é o que se defende em la disciplina positiva. A disciplina positiva, e nós não queremos llenar nos ninhos de prêmios, tanto como em Montessori, pero a parte disso também na disciplina positiva não existem os elogios. Quer dizer, não é que não existe, é que é algo que temos que também evitar hacer, aquela coisa de dizer, que bueno eres, que bonito eres, que listo eres, que increíble eres. Não, porque os elogios eles são vazios e às vezes também podem causar uma ansiedade no niño, pode pensar, bueno, agora minha madre está muito feliz comigo porque eu hice isso, então para a próxima que vou ter que fazer, vou ter que superar a isso, e isso também pode causar uma ansiedade. Então, o que nós temos que fazer? Temos que alentar a los niños. Não? E alentar não é usar de los elogios. Alentar é ajudar al niño a pensar por que aquilo está bem, por que aquilo foi bueno para ele. Então, se o niño vem e te diz, he sacado 10 em matemáticas, tu lhe dizes, tu has logrado. Que bem, tu has podido, tu has logrado sacar 10, e como te sentes? Estava muito difícil o exame? E tenta demonstrar interesse, não? E aí, a lo mejor, ele vai dizer, não estava difícil, ou te vai dizer, sim, estava difícil, pero assim consegui sacar 10. Aí você, pois mira, o exame estava muito difícil e aún assim tu has sacado 10, tu lo lograste. E já está. E já com isso, o niño já vai pensar, mira, eu he conseguido sacar 10, apesar que o exame era muito difícil. E não hace falta nada mais. Que o niño ha arreglado a habitação, ha ordenado sua cama. Tu não tens que vir e dizer, que bem que tu has ordenado a cama, que bueno eres. Não. Tu dizes, veo que tu has ordenado a cama. E agora como la ves? Como vê tua habitação agora que tu has ordenado a cama? E aí talvez ele vai dizer que ela vê mais bonita, ou que ela vê mais
ordenada, que lave mejor. E todas essas perguntas, o que vai fazer é que o niño pense em isso que ele acabou de fazer. Não? E para que ele vuelva a repetir, mas sem criar aquela expectativa, aquela ansiedade para querer ser sempre melhor, para deixar os adultos cada vez mais felizes, não? Essa é a intenção. Quando nós alentamos, estamos dando mais possibilidade para que aquele comportamento se repita, pero sem causar aquela ansiedade do prêmio ou do elogio. A ver, são 18h45. A ver se alguém mais tem alguma pergunta. Pois parece que não. Pois então seguimos. Em Montessori, no que nós hacemos, não há assim uma tática para não dar prêmios aos ninhos. É que é algo que acaba sencillamente não ocorrendo, porque como os ninhos estão concentrados com o trabalho, como eles estão felizes fazendo aquele trabalho, como por estar em grupo, por estar aprendendo, é que sencillamente não há nem sequer um porquê de dar um prêmio, não? No caso desses niños de São Lourenço, que a professora les dava as medalhas, a estrela dourada de colocar no pecho e eles se quedavam mirando, o que nós podemos sacar dessa história é que eles incluso podiam sentir-se menospreciados, não? Que incluso eles podiam estar sentindo-se que seu trabalho não valia de tanto, porque mira, eu hago um trabalho e tu me das uma estrela dourada, é como se estivesse dizendo, bueno, pues mira, esse tu trabalho é isso o que vale, uma estrela dourada. Não? E que é uma estrela dourada? Não é nada. Se paramos para pensar, é um pedaço de pano dourado. Então, claro, também as pessoas que estão mais que entendem mais sobre condutismo te vão dizer que o reforço não era forte o suficiente, no caso das estrelas douradas, não? E por isso que os ninhos não se sentiam felizes com ele. Pode ser que te vá dizer isso. E que também eu creio que foi algo que ocorrido também nesse caso. Pero, por outro lado, como foi algo que se foi repetindo com todos os ninhos durante um tempo, então se tu levas a crer que a motivação intrínseca deles era muito mais forte do que o desejo de ganhar uma estrela que não serve para nada. E por isso que acabaram sendo abolidos os prêmios de Montessori, porque logo ela viu que não tinha porquê, porque os ninhos já se sentiam felizes com fazer aquilo que estavam fazendo, não? Então, não havia nenhuma razão de seguir com os prêmios. E assim deveria de ser também nos colégios que não são Montessori, não? Devemos buscar em ninho o desejo de aprender, o desejo de trabalhar em grupo, o desejo de ler, de aprender, de conhecer coisas novas, de fazer coisas novas. Porque se conseguimos estimular isso em os ninhos, aí sim que eles vão aprender muito mais. E não vai ser necessário dar prêmios e muito menos dar castigos. Isso que deveríamos buscar nas escolas. E, bueno, pero também podemos fazer em casa com nossos filhos, quando lhes pedimos para ordenar a habitação, para lavar os pratos, para estudar, o que seja. Não? Em disciplina positiva existe uma ferramenta que a mim me gusta muito, que são as reuniões familiares, que estão muito bem para ser aplicadas a partir de los 6 anos, como a maioria de nossos filhos, que entendo de vosotros também, porque esse grupo está direcionado a famílias com ninhos de 6 a 12 anos. As reuniões familiares, elas estão muito bem para esse grupo etário também, porque quando nós nos reunimos e discutimos sobre o problema que está ocorrendo e vamos buscar uma solução,
Os niños têm tanto direito a falar como os adultos, e eles também vão dizer o que eles sentem, o que eles pensam a respeito daquilo. Então, isso para mim é muito mais reforçante, não, no sentido de reforço positivo, que é de dar voz, dar uma escuta, que dar-lhe algo material a câmbio de. Não, no momento que damos ao ninho a possibilidade de elegir, a possibilidade de dar sua opinião, a possibilidade de dizer como se sente, isso é muito mais forte que qualquer prêmio. Muito mais forte. E tanto que eles vão gostar tanto das reuniões familiares que eles vão acabar incluso pedindo a nós outros para ser reuniões familiares quando eles sentirem que necessitam exponer algo que estão passando, quando eles necessitam exponer algum problema que estão vivenciando em casa. Bom, sim, porque a reunião familiar está hecha para discutir os problemas da família, não? Quando eles encontrarem na situação que não estão contentes com os outros ou com os irmãos, que seja, eles mesmos te vão pedir uma reunião familiar. Eles mesmos vão ligar e vão dizer, mamãe, eu creio que nós outros temos que fazer uma reunião familiar sobre isso. Não? E aí, então, tu les mandas, eu falo assim, vale, se tu queres que há que fazer uma reunião familiar a respeito disso, pois vamos fazer. Coloca em papel e deixa na nevera que este sábado às 3 da tarde vamos a ter uma reunião familiar para discutir sobre esse tema que ele quer falar. Então, eu creio que isso é uma das coisas mais bonitas da disciplina positiva, que Montessori também existe, mas em disciplina positiva é algo que se recalca muito, não? Que os niños eles têm que ter voz. É como se fosse uma democracia. Os niños têm voz, os niños têm direito de dizer o que pensa, o que sente. E se de la mesma maneira que nós outros os adultos queremos queixar que eles não eles não estão ordenando a cama, como eu havia dito antes, eles também têm direito de dizer que nós outros não estamos jogando com eles, que nós outros não estamos fazendo-lhes caso, que nós outros só estamos todo dia com o móvel. Não, tuve uma vez que meu filho me havia dito, quero fazer uma reunião familiar porque tu estás sempre no móvel. Isso já me passou. E isso é uma maneira de dar voz aos ninhos, não? Como havia dito antes em post de divulgação deste direto, havia dito que antes de dar prêmios ou castigos, o que temos que fazer é se enfocar em soluções, não? Que é isso que na disciplina positiva se defende. Não temos que castigar, não temos que premiar, não temos nem sequer que usar as consequências lógicas, porque as consequências lógicas está quase a um passo de castigo, não? E é um pouco difícil, a vezes, aplicar a consequência lógica. O que nós temos que fazer é buscar as soluções com os niños. É falar com eles e dizer, mira, está passando isso, e eu me sinto assim, assim, assado. Ou então, está passando isso, e ao passar isso, passa tal coisa, tal coisa, tal coisa. Que ideia tens para solucionar esse problema? Não? E já está. Tu podes falar com ele na habitação, tu e o ninho solos, ou então fazer a reunião familiar. A mim me gusta muito a reunião familiar a partir dos 6 anos, porque como eles têm já pensamento abstrato, e têm tanta necessidade de falar, é uma idade que está muito marcada por a necessidade de falar, funciona muito bem a reunião familiar em casa. E é muito fácil, é só elegir um dia, uma hora, colocar um aviso na nevera, sábado às 3 da tarde vamos discutir sobre X. E aí paramos sábado às 3 da tarde, todos nos reunimos, não sei, na mesa de comedor ou no salão, onde seja, e cada um tem que falar a respeito daquele problema. Empieza falando a pessoa que está tendo o problema
E ele disse, mira, está passando isso, eu vejo isso, me sinto assim, 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 veio que depois acabou correndo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Perdão. E há que buscar uma solução para isso. Então, as outras pessoas da família vão oferecer soluções. Não? E todas essas soluções têm que estar apontadas em um papel. Não, um da família acaba desempenhando o papel de secretário e vai escrever no papel todas as ideias que surgem para solucionar o problema. E depois que já temos todas as ideias postas no papel, vamos botar qual é a solução que vamos aplicar durante uma semana. E a opção que ganha mais votos, pois se aplica durante a semana seguinte. E depois de 7 dias, volvemos a reunir para dizer, bueno, vamos a ver, isso funcionou, isso não funcionou, se não funcionou, o que devemos fazer? Vamos tentar outra solução que estava em la hoja da semana passada, e já está. É buscar soluções juntos. Mas o importante é que todos têm direito a falar e a ser escutados e a ser levado em conta. Todos, inclusive os mais pequenos. Isso para mim sim é uma maneira de acabar com todo esse círculo de los castigos, de los premios, de los subornos. É simplesmente hablando com o niño, não? A vezes pode ser que vai ser difícil para que ele compreenda, vai ser difícil, vai tardar, pero a criança é assim, não é algo fácil, não é algo rápido. É algo que vamos construindo cada dia, e às vezes vamos ganhar algo, às vezes vamos perder, às vezes vamos regredir, depois vamos progressar, isso é assim. O que não podemos fazer é desistir. Vale, a ver se alguém mais tem alguma pergunta. Pois parece que não tenéis mais perguntas. Pois nada, pois isso era o que eu tinha para falar sobre o tema de los, bueno, más de los premios que de los castigos, ¿no? Porque como já he dicho, já há um Montessori Live sobre castigos em Instagram TV que podes buscar depois, em que hablo muito mais a respeito de los castigos, ¿vale? Pois era isso, muitíssimas graças por todos que habéis estado aqui e que tenéis um bom fim de semana, um bom puente e hasta a próxima. ¿Certo? Hasta luego. Besitos.